Oi, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no 16º CEMEP, no Congresso de Meios de Pagamento Eletrônico, para falar desse tema Real Digital, que é um tema que tem tanto potencial de impacto na economia brasileira e nos meios de pagamento. Vai ser um prazer falar desse tema, que é um tema muito rico, que tem levantado muitas discussões e o Banco Central tem feito um esforço grande para que a gente possa comunicar e levar as ideias do Banco Central e colher as informações que o mercado precisa nos oferecer para que a gente caminhe na direção correta na implementação desse sistema. Então, eu tenho uma apresentação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente possa dar uma visão geral do estágio de desenvolvimento do Real Digital. Então, nessa apresentação eu vou falar um pouco do panorama internacional que nos trouxe até aqui, das inovações domésticas que ocorreram e que a gente tem implementado no sistema de pagamento brasileiro, falar especificamente do Real Digital e das suas formas e terminar fazendo uma atualização dos desenvolvimentos que têm ocorrido na iniciativa do Real Digital, que é um projeto grande e afeta não só todo o Banco Central, como todo o mercado financeiro brasileiro. Do ponto de vista internacional, essa questão, a tecnologia que tem suporte, que dá suporte para as moedas digitais, é uma tecnologia que ela está em discussão já há algum tempo. Então, ao longo dos anos, o Banco Central e outros bancos centrais têm trabalhado para entender o que pode ser feito com essa tecnologia, e até 2019, dado o avanço dos mercados e o avanço da tecnologia, a visão do Banco Central e da maioria dos bancos centrais ao redor do mundo era de você esperar para ver a evolução do mercado e analisar. Em 2019, a gente teve uma grande empresa global interessada em lançar uma moeda eletrônica, uma stablecoin global, para uso nas suas plataformas, e isso chamou a atenção dos bancos centrais. Deixou de ser uma coisa de nicho, uma aplicação de alguns setores, e passou a ter o potencial de afetar a vida de bilhões de pessoas no planeta. Então, todos os bancos centrais resolveram que estava na hora de você avaliar a maturidade da tecnologia de uma maneira mais profunda e tentar trazer essa tecnologia para o uso das pessoas. E quando a gente olha para o que os bancos centrais que estão trabalhando nesse tema têm encaminhado seus projetos, a gente aqui no Brasil, a gente gosta de dividir de uma forma didática esses projetos em 3 conjuntos diferentes. A gente tem hoje quase 100 países com algum estágio de avanço no projeto das moedas digitais do Banco Central, na Central Bank Digital Currencies, e esses vários países, cada um procura resolver um problema próprio, e a gente, fazendo essa análise dos trabalhos que são feitos, a gente separa em 3 grupos. Um grupo que tem foco em pagamento de atacado, que você tem vários experimentos interessantes conduzidos pelo BIS, que é o Bank of International Settlements, é o Banco Central dos Bancos Centrais. Lá na Europa eles têm feito vários experimentos. Tem o BIS Innovation Hub, que está espalhado pelo mundo e tem ajudado a conectar os experimentos de CBDC dos diversos países para tentar compreender como que uma rede global de CBDCs poderia contribuir para os países. Singapura, que é um país muito avançado em termos de tecnologia financeira, tem também se voltado para o uso de CBDC, Central Bank Digital Currencies, em soluções de atacado. Eles são um país praticamente voltado para exportação, então pagamentos de atacado internacionais são uma questão muito importante para eles. E a Suíça também tem conduzido alguns experimentos muito interessantes nessa parte.
No caso aqui do Brasil, em termos de sistemas de atacado, a gente tem um sistema de atacado, o STR, Sistema de Transferência de Reservas, que é muito eficiente, está funcionando aqui no Brasil já desde 2002, 2003. Então, esse não é um problema que seja premente para o Brasil, a gente já tem uma solução de nível global, mas vários países estão pretendendo usar essa tecnologia para conseguir construir um Real-Time Gross Settlement System, então, um sistema de liquidação em tempo real para atacado, para fazer uso dessa tecnologia e melhorar os seus sistemas internos. Mas esse não é o caso do Brasil. No caso de pagamentos instantâneos, também tem vários países vendo a possibilidade de se utilizar essa tecnologia para oferecer pagamentos instantâneos para uma parcela ampla da sua população. Aí os casos principais são Bahamas, que já tem oficialmente a sua CBDC, a sua moeda digital de Banco Central, ainda tem muito pouca adoção. A China, que é o caso mais avançado de implantação de sistemas de pagamentos instantâneos usando CBDC, eles têm, na última vez que eu conferi, eles estavam com cerca de 270 milhões de carteiras já registradas para uso da CBDC, então é um teste que eles estão rodando que é maior do que a população brasileira inteira. A Suécia já está há cerca de 3 anos fazendo pilotos e testes com a população para determinar qual a melhor tecnologia para se usar isso. E o caso específico da Suécia é que as pessoas lá não querem fazer uso mais de moeda física, então, como eles têm um mercado de pagamentos muito concentrado, eles acharam que seria importante oferecer uma alternativa para a população que não fosse dependente de uma relação comercial. Então, uma alternativa do Estado para que as pessoas possam fazer pagamento. Isso também é similar com o que ocorreu na China, que antes da implantação da CBDC, 2 empresas dominavam 95% do mercado de pagamentos digitais. E nessa mesma linha, a Europa quer aproveitar essa tecnologia para promover a integração entre os sistemas de pagamento dos países, que eles são fragmentados. Os vários países da Europa têm seus próprios sistemas de pagamento, então você tem dificuldade para fazer pagamentos entre os países que compõem a zona do euro, e a CBDC seria uma maneira de você conseguir isso. Então a gente vê que as questões que estão sendo tratadas com pagamento instantâneo também já foram bem resolvidas aqui no Brasil, foram resolvidas pelo Pix. A gente tem um ecossistema de provedores de pagamento que é muito importante, muito grande, tem uma penetração muito grande na população brasileira, então a gente não tem esses problemas de uma ou duas empresas dominando o cenário de pagamentos. E com o Pix a gente tem uma facilidade de acesso muito grande para que as pessoas possam ter serviços instantâneos de pagamento, e então a gente também não teria essa motivação para pensar no uso de uma CBDC. E então se tem uma terceira categoria de países que já tem boas soluções para pagamento atacado, para pagamento instantâneo, e aí o foco é um fomento a novos modelos de negócio. Aí Coreia, Canadá e o Brasil, eles se enquadram nessa categoria. E em cada um país fomentar novos modelos de negócio tem uma visão diferente. Aqui no Brasil a gente tem a ideia de você casar as iniciativas do Pix, do Open Bank, com a programabilidade que é trazida pela CBDC, para que você possa oferecer uma plataforma de pagamentos inteligentes para a população. Então, a gente vem evoluindo, o foco lá em 2020, 2021 era muito em pagamentos instantâneos. 2022, esse foco já conseguiu alcançar a programabilidade, e agora, em 2023, tem 2 novos elementos que apareceram no discurso internacional, principalmente nos documentos do BIS, que seriam
os depósitos tokenizados e o registro único, né, o livro caixa único, ledger único, para você facilitar as transações. E essa é uma visão que o Brasil já vem defendendo há algum tempo, ao longo dos estudos que a gente vem desenvolvendo em CBDC. Então, a ideia de oferecer essa plataforma de programabilidade e permitir a existência de depósitos tokenizados com outros ativos em um ledger único para facilitar as transações é a visão que o Banco Central tem trabalhado, e ocorre uma convergência internacional para essa visão. Então, depois de entender um pouco como é que a gente chegou no estágio atual do ponto de vista internacional, vamos olhar um pouquinho para dentro e ver como é que a gente chegou aqui nas evoluções internas do mercado brasileiro. Então, um marco fundamental foi a lei do e-money, né, a moeda eletrônica, que promoveu a quebra de verticalidade e fomentou a criação de fintechs, as fintechs de pagamento, principalmente. Os provedores de serviços de pagamento aqui no Brasil têm uma variedade muito grande de tamanhos, de focos, então a gente tem um ecossistema vibrante de fintechs, devido especialmente, na minha avaliação, à lei da moeda digital lá de 2012, se não me engano, 2012, 2013. O Pix serviu para coroar esse ecossistema, dar um trilho único de pagamento, oferecendo pagamentos instantâneos e, além disso, abriu uma porta de relacionamento digital para as pessoas. Você tinha o hábito das pessoas de antes sacarem os recursos para fazer pagamentos ao longo do mês, isso dificultava a prestação de serviços de pagamentos digitais, pagamentos eletrônicos. Mas com o Pix isso ficou muito prático, muito barato, então as pessoas deixaram esse hábito, boa parte das pessoas deixaram esse hábito. A gente tem uma estimativa de que 8 bilhões de reais em cédulas, moedas deixaram de ser necessários, então as pessoas passaram a usar o meio digital para fazer seus pagamentos, e isso abre uma janela de relacionamento digital. Quando você faz o pagamento através do aplicativo do banco ou do prestador de serviço, da IP, você tem a possibilidade de ter acesso a outros serviços, você tem um canal de comunicação com o seu provedor de serviço que você não tinha antes. Então isso abre uma janela para um relacionamento digital com uma parcela ampla da população. E aqui eu quero estressar essa característica de abertura para uma parcela ampla da população, falando um número que eu acho que é sempre muito importante reforçar, que no primeiro ano de operação do Pix, mais de 40 milhões de pessoas fizeram a sua primeira transação, primeira transferência digital na vida. Então, foi um efeito de inclusão muito grande, e você pode aproveitar essa janela para aprofundar essa inclusão com a oferta de outros serviços financeiros. E aí a gente passa para a segunda parte do slide, que a primeira tem foco em serviços de pagamentos, com o e-money e o Pix, e a segunda parte tem foco nos serviços financeiros. Com essa nova janela, você tem a possibilidade de prestar novos serviços, e aí você se encontra diretamente com o Open Finance, um ambiente que é aberto, onde serviços de outros provedores podem ser oferecidos através desse mesmo canal. Isso é uma experiência que a gente acha que vai fomentar novamente a evolução das fintechs no Brasil, porque ele quebra esses silos de informação e de acesso aos usuários finais, mas não basta só ter informação, você tem que ter a capacidade de gerir os contratos de uma maneira eficiente, de uma maneira barata, para que você possa expandir o acesso desses contratos a uma parcela maior da população. E aí entra na figura o Real Digital, que traz programabilidade e que a gente vê como sendo uma possibilidade de você ampliar a eficiência na prestação de serviços financeiros para a população. Então, chegando agora especificamente no Real Digital, vamos falar de alguns detalhes. A gente, como eu falei, os bancos centrais estavam estudando essa tecnologia, avaliando o que poderia ser feito,
E em agosto de 2020, quando a gente estava terminando a implantação do Pix, a gente resolveu aprofundar os estudos dentro do Banco Central do Brasil sobre uma moeda digital brasileira. E logo a gente percebeu, olha, isso aqui é muito inovador, a gente precisa debater com o mercado. Não vai ser o Banco Central sozinho que vai conseguir achar um desenho que seja adequado para as necessidades da população e do funcionamento do mercado. Então, a gente, em maio de 2021, publicou uma série de diretrizes que foram atualizadas na última semana, dia 6 de março de 2023, e a gente estabeleceu essa diretriz para facilitar o debate com a população, para a população conseguir entender o que a gente achava, o que a gente acha que é um espaço onde você pode desenvolver uma moeda digital que vai trazer benefícios para a população. Então, essas diretrizes, primeiramente, é importante registrar que o Real Digital é um instrumento para que o BC continue a cumprir as suas missões, a missão de estabilidade financeira e de estabilidade monetária. E o foco é usar essa tecnologia para incorporar novos modelos de negócio, trazendo tecnologias que hoje ainda não estão disponíveis no ambiente convencional, como dinheiro programável, smart contracts, ou servir para a liquidação de operações de internet das coisas. Então, a intenção é trazer essas tecnologias para o uso da população. Então, o Real Digital é uma extensão do Real. Real Digital é real, ele está só registrado em uma tecnologia nova, então ele é emitido pelo Banco Central, e a ideia é conviver com depósitos tokenizados, que aí seria a versão tanto dos depósitos, dos saldos de moeda eletrônica que estão nas IPs, quanto nos depósitos que as pessoas têm em banco, elas seriam tokenizadas, registradas nesse novo ambiente do Real Digital para servir como moeda de liquidação por varejo. E o Real Digital ele seria usado no interbancário para as operações entre os bancos. Então, como eu já disse, o foco é levar o serviço para a mão do consumidor final, serviços financeiros de varejo em modalidade online. Existe a possibilidade de você fazer pagamentos offline usando essa tecnologia, mas os desafios tecnológicos são ainda maiores do que os desafios tecnológicos que a gente enfrenta no ambiente online. A gente tem vários desafios à frente, a gente continua estudando, então isso é uma potencialidade do sistema, mas não é algo que nós estamos trabalhando no momento. A gente tem acompanhado algumas evoluções, mas não é o foco de desenvolvimento atual do Real Digital. A ausência de simetria regulatória entre essa plataforma do Real Digital e as plataformas convencionais também é uma questão importante. A gente quer que as plataformas sejam usadas de acordo com a conveniência que a tecnologia traz e não de acordo com alguma distorção regulatória que possa existir entre essas plataformas. Então, a ideia é evitar ao máximo a simetria regulatória. E, além dessas diretrizes de negócio, a gente tem diretrizes legais de garantir a segurança jurídica. Então, é importante ter registrado o potencial, o mandato do Banco Central para emitir uma moeda no formato digital. Isso eu acho que é importante a gente fazer as alterações legais para deixar isso bem claro. E, além disso, é importante você garantir a privacidade e a segurança dos dados das pessoas. E nesse aspecto, o Banco Central do Brasil pensa que o Real Digital tem que tomar as decisões que a sociedade já tomou com relação à privacidade e à prevenção à lavagem de dinheiro como sendo as regras do jogo e implementar o Real Digital com base nessas regras e não buscar a ação delas para acomodar um novo sistema. Por fim, nós temos duas diretrizes tecnológicas, uma de interoperabilidade e integração. A gente precisa ser interoperável, o Real Digital precisa ser interoperável com os sistemas legados, os outros sistemas de pagamento de cartão, pagamento via Pix, outros tipos de pagamento.
E a gente tem que manter em vista a possibilidade de conectar esse sistema que nós estamos desenvolvendo com outros sistemas de pagamentos transfronteiriços com outros sistemas de pagamentos que estão sendo desenvolvidos nos países para facilitar os pagamentos transfronteiriços, os pagamentos entre diversos países. Essa é uma discussão que tem avançado bastante devido a uma motivação forte do G20, que tem criado grupos de trabalho para isso e tem envolvido organismos multilaterais como o FMI, o BAS e os seus representantes, os bancos centrais, para debater isso. É um tema muito importante. É clara a possibilidade de ganho nos pagamentos transfronteiriços e essa é uma tecnologia que fomenta essa discussão. Então a gente tem que manter em mente a possibilidade de integração do sistema do real digital com outros países. Por fim, a resiliência cibernética é uma característica fundamental, porque o real digital deve ser uma infraestrutura crítica do sistema financeiro brasileiro. Além dessas diretrizes gerais, a gente tem algumas diretrizes para a plataforma do real digital. Então, a gente entra um pouquinho mais num ambiente mais técnico. Então, a ideia é que a gente use uma tecnologia de DLT permissionada, onde os agentes autorizados apenas vão poder efetuar funções específicas. E, inicialmente, os agentes autorizados que a gente tem em mente são bancos, cooperativas, IPs, mas pode ser que outros tipos de fintechs sejam autorizados a operar dentro dessa plataforma. Então, as operações fundamentais aí são a execução dos nós dentro desse ambiente de DLT, de tecnologia de registro distribuído, a gestão das wallets dos participantes. Então, a gente tem a ideia de fazer um sistema custodial e também a publicação de smart contracts no ambiente, que a publicação de smart contracts, o smart contract ele é tanto uma infraestrutura quanto um serviço dentro desse ambiente. Então, a publicação de smart contracts seria também responsabilidade dos agentes autorizados. E o usuário teria acesso a esses serviços oferecidos pelos smart contracts através das wallets custodiadas pelos agentes financeiros. Essa é a ideia que nós temos para a implantação. E esse ambiente tem uma característica que a gente acha muito importante, é ser um ambiente multiativo, onde você pode registrar vários tipos diferentes de ativos para facilitar a integração das transações. Ele se espelha na Regulated Liability Network, que é uma forma de gerenciamento de ativos que tem sido pensada ao longo desses últimos anos. A gente chegou a conclusões muito parecidas de forma semelhante, de formas independentes ao grupo de discussão que estava sendo feito lá para a Regulated Liability Networks. Então, a gente tem a ideia de que haja para liquidação o real digital e o real tokenizado. O real digital é o real, a moeda do Banco Central no formato digital, e o real tokenizado é a transposição dos depósitos para esse ambiente digital. E a gente vê como sendo o papel predominante no varejo, sendo prestado pelas moedas privadas autorizadas, que são o real tokenizado nesse caso. Além desses ativos de liquidação, a gente teria outros ativos registrados dentro desse ambiente, principalmente os ativos autorizados a serem negociados pelo Banco Central, pela CVM, mas também por outros reguladores à medida que o sistema evolua e amadureça essa interação com outros reguladores. Trazendo um esquemático aqui das características do real digital, a gente se inspirou no que vem ocorrendo no mercado de finanças descentralizadas. Inclusive, esse diagrama é uma adaptação de um paper do professor Fabian Shah sobre como construir um novo sistema financeiro usando as tecnologias de finanças descentralizadas. E aqui a gente estressa na camada de liquidação a necessidade de você interoperar com os sistemas legados, o STR, o Sistema de Transferência de Reservas,
de um lado, e o SPI também, o sistema de pagamentos instantâneos que dá suporte para o Pix, e por outro lado, essa camada de liquidação, ela deve se integrar também a pagamentos transfronteiriços e pagamentos do offline, que a gente acha que são funções fundamentais da moeda do real digital. Agora, quando você avança para a camada de liquidação de ativos, você pode usar para as operações de varejo o real tokenizado, que seriam versões tokenizadas do depósito que as pessoas têm e seriam mantidas em carteiras dos consumidores, custodiadas pelos prestadores de serviço fora do Banco Central. Nessa camada de ativo, você teria conexões para outros sistemas de ativos virtuais, outros serviços ou outros ativos tokenizados que não seriam registrados nessa rede central do real digital. E aí a gente teria, nesse ambiente de ativos, a gente teria principalmente os ativos autorizados a operar pelo Banco Central, CVM, Previx, SUSEP ou outros reguladores nacionais. Com base nesses ativos tokenizados na moeda de liquidação, você pode construir os protocolos, que são de fato os mercados, os serviços gerais de corretagem, de crédito, de operação de derivativos, outros tipos de investimento. Então você teria uma camada de protocolos aí que poderia embarcar parte do compliance, parte da regulação, e esse é um dos pontos importantes que a gente vê para facilitar o acesso de fintechs. Às vezes as fintechs têm dificuldade de lidar com os requerimentos regulatórios, e se você tiver protocolos básicos onde os requerimentos regulatórios, pelo menos os mais simples, que possam ser usados pelas instituições que não trazem risco sistêmico, que já esteja embarcado ali naqueles protocolos, isso facilita o acesso e baixa a barreira de entrada para as fintechs. Então você pode atingir nichos que hoje não são atingidos pelo sistema financeiro tradicional. E com base nisso, você pode ter fintechs especializadas na prestação de serviços que seriam agregados para montar o serviço final. Essas três camadas posteriores já são camadas mais de fluxo de informação, então elas se ligariam a oráculos para colher as informações necessárias para o funcionamento dos contratos inteligentes e também para se relacionar com as informações que estão disponíveis no ambiente de Open Finance. Então, essas duas camadas de cima, a camada de agregação e a camada de serviço, elas se relacionam muito fortemente com as ideias de Open Finance que estão em desenvolvimento e estão sendo implantadas pelo Banco Central ao longo dos últimos anos. Então, esse modelo ele traz um ponto de convergência para várias ações, tanto regulatórias, que estariam nessa camada de protocolo, quanto para o real digital, que está nas duas camadas inferiores desse diagrama, quanto para as ações de Open Finance, que estariam refletidas nas camadas de agregação de serviço, as duas camadas posteriores desse diagrama. Esse diagrama ele traz um ponto de convergência para várias das iniciativas que o Banco Central tem promovido para modernizar o sistema financeiro brasileiro. Então, dada essa visão geral do que a gente pretende para o real digital e para o sistema de pagamento, como que as várias iniciativas do Banco Central elas se comunicam, falar um pouco do estado de desenvolvimento atual da iniciativa do real digital. A iniciativa do real digital ela é uma iniciativa complexa, ela afeta várias áreas do banco e várias áreas do mercado. Então, atualmente nós temos 3 iniciativas em andamento, que são principais, 3 ações em andamento dentro do real digital. Uma é o Lift Challenge, que se encerrou agora em fevereiro, e a gente está na fase de elaboração de relatórios que vão ser publicados em breve. A gente tem também um grupo de trabalho sobre tokenização, que ele está em andamento, e a gente acabou de anunciar o piloto do real digital. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas ações. Então,
O Lift Challenge, ele foi uma questão, ele foi motivado por uma pergunta que vários bancos centrais se fazem, né? O que a gente pode fazer com essa tecnologia? Como a gente discutiu lá nos primeiros slides, a gente viu que cada banco central está atirando em uma direção, tentando resolver um problema específico. E a gente, aqui no Brasil, dado que a maior parte daqueles problemas já estão muito bem resolvidos, a gente pensou, olha, isso aqui é para incorporar novas tecnologias, para trazer novos modelos de negócio. Mas quem é bom para criar novos modelos de negócio não é o regulador, né? É o prestador de serviço que está lá na ponta, que tem as ideias sobre o que você pode fazer. Então, a gente abriu essa chamada perguntando o que vocês, mercado, gostariam de fazer com essa tecnologia, especificamente aplicando características dessa tecnologia que estão refletidas nos protocolos de DeFi, de finanças descentralizadas, ou nos protocolos de delivery versus payments, entrega contra pagamento, né, para você fazer a liquidação atômica de ativos, ou de pagamento contra pagamento, né, PVP, Payment versus Payments, que é para você fazer troca de moedas diferentes de uma maneira atômica, ou ainda aplicar isso para a internet das coisas. A gente recebeu 47 propostas de 43 diferentes empresas. A gente ficou positivamente surpreendido pela variedade de propostas. Diversos perfis diferentes de aplicações foram apresentados, tanto de aplicações quanto de proponentes. E a gente escolheu 9 casos de uso para implementação e o estágio de implementação até o nível de protótipo foi concluído em fevereiro de 23, e a gente vai publicar em abril de 23 o relatório sobre o Lift Challenge. São vários casos bem interessantes e eu convido vocês a participar do Lift Day em 25 de abril de 2023 para a gente discutir esses casos de uso. Uma outra iniciativa é a tokenização de ativos, o grupo de trabalho para discutir a tokenização de ativos, e a proposição que nos levou a implantar esse grupo de trabalho e a fazer o desenho da plataforma do Real Digital com aquela camada de ativos é que a gente avalia que a migração do ciclo de negócio de ativos para um ambiente regulado, usando as tecnologias de ativos digitais, pode aumentar a eficiência do mercado. Isso é uma avaliação que é corroborada ou compartilhada por vários outros agentes do mercado, tanto domésticos quanto internacionais. E os mecanismos pelos quais a gente acha que a gente poderia atingir isso é através da simplificação do processo de negociação, através do uso de recursos tecnológicos para manter a integridade das operações, tornando desnecessário que alguns agentes estejam envolvidos diretamente com todos os passos da operação, e na padronização da plataforma, que faz com que toda vez que você tem um ativo novo, você pode usar a mesma plataforma para negociar. Isso facilita que fintechs e bancos pequenos e médios entrem na negociação de novos ativos, baixando a barreira de entrada para esses mercados. Além disso, a gente anunciou há poucos dias o piloto do Real Digital. Uma característica muito importante foi a plataforma tecnológica que nós resolvemos utilizar. É uma plataforma tecnológica de DLT, como a gente já havia mencionado. Ela tem várias aplicações internacionais, várias aplicações no mercado global que estão rodando no ambiente empresarial. A Hyperledger Bezel, ela é compatível com o EVM, que é também uma característica muito importante. A maior parte dos desenvolvimentos do ambiente de finanças descentralizadas tem sido feito em plataformas que são compatíveis com o EVM, com Ethereum Virtual Machine. Então, isso é uma característica importante da plataforma escolhida. E, além disso, ela tem suporte da Fundação Hyperledger, que tem participação de vários
várias fundações, de vários stakeholders, então ela tem um suporte grande e vários provedores de soluções tecnológicas que evita o problema de você entrar nessa tecnologia e ficar preso com um fornecedor específico. Então essas características levaram a gente a escolher a plataforma Hyperledger Bezo. A gente anunciou isso agora em março com as principais diretrizes do piloto, e em abril a gente vai fazer um workshop aberto aos participantes do mercado para discutir essas diretrizes do piloto, para que a gente possa começar a fase de implantação. A gente espera que em maio a gente comece a incorporação dos participantes do piloto. Isso vai ser um teste, é um ambiente de operações simuladas, onde vai ter a participação do Banco Central e de bancos, cooperativas e IPs para operarem os nós. E as transações vão ser simuladas no nível do usuário final, mas elas vão ser todas simuladas. Então, a gente vai operar, desenvolver a plataforma e efetuar os testes, espera fechar os testes daquela camada primeira de liquidação, que tem o real digital e o real tokenizado até dezembro desse ano, e concluir os testes com a segunda camada, que teria um título público federal, até fevereiro de 2024, e a gente estaria numa fase de avaliação até março de 24, e dependendo dos resultados, se a gente conseguir resolver as principais preocupações, que o foco dessa fase é o foco em testar a infraestrutura e garantir a privacidade. Então, garantido o bom funcionamento da infraestrutura e a privacidade estando de acordo com os requerimentos legais, a gente pode expandir para outros protocolos a partir de março de 24. Então, para dar uma linha geral da evolução, a gente teve ao longo de 2022 trabalhando no Lift Challenge. Ela se encerrou agora, essa fase se encerrou agora no início de 2023. A partir de março a gente começou o piloto e a gente deve ficar nesse piloto, naquelas fases que eu expliquei, até o final de 2024, onde a gente espera já ter maturidade suficiente para abrir o uso do real digital para uma parcela maior da população, para o usuário final. Então, a gente espera em 2024 ter uma condição melhor de definir os próximos passos. Estando tudo certo, a gente abre para a população. Caso ainda seja necessário fazer mais ajustes à plataforma, a gente vai continuar no desenvolvimento do sistema. Então, esses eram os assuntos que eu queria trazer aqui para vocês, para atualizá-los. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que o CEMEP me deu de expor as ideias do Real Digital, de apresentar o nosso planejamento. A gente espera que com isso o mercado tenha dúvidas e nos procure para que a gente possa debater, para que a gente possa fazer um desenho de uma evolução de uma plataforma que traga benefícios para o mercado brasileiro e para a população. O Banco Central tem feito um esforço muito grande de comunicação e nós estamos abertos, estamos aqui prontos para responder questões, para esclarecer dúvidas e para receber críticas, porque a gente não tem a resposta final para todas essas questões. Nós estamos tentando desenhar soluções à medida que a gente avança na compreensão do problema. Então, é muito importante que o mercado seja parte desse desenvolvimento. Muito obrigado.